Salve amigos, como é que vocês estão? João Victor aqui na área. Sejam todos bem-vindos ao canal João Victor Analisa e hoje iremos falar sobre a situação de Caio Jorge, Flamengo, Cruzeiro, tá? Para quem não sabe, desde o ano passado o Flamengo vem fazendo investidas pelo Caio Jorge, né? Para ter o jogador para a temporada de 2026. Tem proposta de 24, 30, porém o Cruzeiro eles falou que só negocia com 50 milhões. E não precisamente seria 50 milhões à vista na bala. Claro que era o melhor, mas se por acaso o Cruzeiro mandasse uma proposta de dinheiro mais um jogador e o valor total do dinheiro e do passe do jogador valer 10, 50 milhões, o Cruzeiro venderia. E o Flamengo tentou mandar o Cebolinha, não chegava no valor, chegava a 45 e o Cruzeiro não queria, o Cruzeiro quer 50, né? E aí ficou nesse clima aí meio pesado. O Pedrinho até falou que se pudesse comprar o Flamengo compraria, por conta dos gados dele e etc. Né? Aí depois falaram que falou-se numa roda de amigos, isso vazou, né? E alguns defenderam ele, falou que ele não falaria isso com prepotência, falou isso numa brincadeira, né? E aí até o clima pesou um pouquinho e aí começou a piorar a situação entre os dois clubes aí, que no passado já negociaram, né? O Flamengo já chegou, tirou a Arrascaeta do Cruzeiro e etc. Esse ano, o ano passado o Cruzeiro tirou o Fabrício Bruno do Flamengo e assim vai, é futebol, tá? Eu vi muita gente na imprensa falando que criticando a postura do Flamengo de tentar negociar, contratar o Caio Jorge. Isso aí eu acho completamente banal, essa teoria de que o Flamengo tá fazendo algo errado. É futebol, é negócio. O jogador de futebol, infelizmente, infelizmente não. Ele é um negócio, ele é um objeto. Então se você comprar e aceitar vender, você vai, né? Mas não tem nada de anormal, isso acontece diversas vezes no futebol mundial, né? Jogador no país ali, no mercado interno, mercado do país ali, tem várias negociações, né? A gente já viu negociações aí do Sterling saindo do Chelsea pro Arsenal, saindo do City pro Chelsea. Acontece, futebol é assim, né? O De Bruyne indo pro Chelsea, depois ele volta, vai pro City, e acontece, é futebol, né? Futebol. Figo saindo do Barcelona para ir pro Real Madrid, isso acontece, tá? Mas o que tá pegando é que aparentemente o Flamengo fez uma investida usando o técnico Felipe Luiz. Para quem sabe, todo mundo sabe que tem sim conversas de jogador com treinador para discutir projeto, de que você vai ser titular, vai jogar assim, vai jogar nessa posição. Mas isso sempre é com o Flamengo, a equipe comunicando a outra que vai ter essa conversa do treinador. E aí a equipe permite, porque já está negociando, e aí acontece essa conversa. Como foi o Guardiola quando ligou para o Gabriel Jesus, o City já tinha negociado, estava em negociação com o Palmeiras naquela situação. E aí sim, foi liberada a permissão para o Guardiola ligar para o Gabriel Jesus e ter esse papo. Então, sempre isso é com permissão. Ao contrário, pode ser tratado como um aliciamento, assédio e etc. Aparentemente o Felipe Luiz falou pessoalmente com o Caio Jorge, o Cruzeiro descobriu e está ameaçando colocar o Flamengo na justiça por assédio, tá? Eu tenho uma avaliação aqui, de acordo com a apuração feita pelo GE, tá? Dá os créditos. O Cruzeiro ainda pensa em acionar o Flamengo na FIFA por assédio a Caio Jorge. Fontes ouvidas pela reportagem revelaram que o clube estava tentando um contato direto com o jogador da Raposa, mesmo após as recusas do time mineiro. O Cruzeiro não teria gostado das investidas feitas pelo próprio Felipe Luiz, técnico do time carioca. O Fla demonstrou interesse em Caio Jorge, ofereceu um total de 32 milhões, envolvendo o valor de mercado de Everton Cebolinha, mas a Raposa recusou. O Cruzeiro avisou que não vai negociar o jogador por um valor menor que 50 milhões de euros, que seria 324 milhões na cotação atual, quantia que o Flamengo não estava disposto a pagar. O Flamengo não tinha desistido de Caio Jorge, o clube estudava desde domingo subir a oferta e contava com o desejo do jogador para tentar mobilizar o Cruzeiro. Felipe Luiz entrou no circuito para ajudar o convencimento, os cariocas não foram comunicados oficialmente e esperavam essa reunião para proceder. Os cariocas debatiam a possibilidade de passar de 30 milhões, mas sem envolver um atleta. Houve uma primeira avaliação sobre ter chegado ao teto da quantia, mas diante do desejo de Caio Jorge e da vontade de Felipe Luiz de ter o jogador, esse cenário poderia mudar, né? Mas aí o Cruzeiro bateu o pé e falou que não vende o Caio Jorge esse ano, tá? É meio complicado porque aí o Cruzeiro está se sentindo aliciado,
tendo esse jogador aliciado, o Flamengo acha que é do futebol, do jogo, e aí tem que ver se o Cruzeiro vai acionar, e se acionar, qual seria o resultado de uma disputa aí na justiça para ver quem estaria certo. Eu acho que o Flamengo poderia sim ter falado assim, ó, estamos negociando, eu queria a permissão, opa, ó, o microfone caindo, eu queria a permissão do Flamengo, do meu técnico, conversar com o Caio Jorge, para ver o desejo do jogador. Não, beleza, vamos subir a proposta, vocês aceitam e etc. O Flamengo tem grana, mas claro, 50 milhões é muita grana. 50 milhões, como eu falei, chegaria no teto do orçamento do Flamengo de contratação, né? Nenhum só jogador. O Flamengo contratou o Vitão, agora pretende ir ao mercado, e o Caio Jorge é o plano A pro ataque. Não sei se o Pedro tá indo embora, não sei se o Pedro vai pro banco. O Felipe Luiz já sabe, já sabe que o Felipe Luiz não passa pano na cabeça de jogador, né? O Pedro fez gols depois daquela chamada, porém se machucou, ficava no banco, não mantinha consistência no time titular, e o Felipe Luiz colocava o Plata para jogar de centroavante com o Pedro no banco. Então pode ser que o Caio Jorge, por ser esse cara de facão o tempo todo, de infiltração o tempo todo, o Felipe Luiz prefira uma característica Caio Jorge, Yuri Alberto, esses caras assim, né? Também chegou a ser ventilado o nome do Yuri Alberto, mas ainda só sondagem, porque o Yuri Alberto provavelmente deve estar em negociação com a Roma para ir no meio do ano para o futebol italiano, deixando o Corinthians aí na metade da temporada, ali na Copa do Mundo, né? Olhando pelo lado esportivo, tá? Você não querer vender, olhando pelo lado do Cruzeiro esportivo, tá? Você não querer vender é a melhor coisa. Você ter um cara que ano passado foi o seu melhor jogador, não, dois dos seus melhores jogadores junto com o Matheus Pereira, fez gol pra caramba, colocou o time que disputou o brasileiro até o final, né? Desculpa a mensagem do celular, tá? Disputou o brasileiro até o final, ficou em terceiro colocado, um time que chegou no inferno, demorou pra sair, ficou 3 anos no inferno, o inferno que eu digo é a Série B, ficou lá agonizando, conseguiu se reerguer, se reestruturou, tem uma venda, mais uma venda, né? O Cruzeiro passa pro Pedrinho. O Pedrinho, por ter muito dinheiro, investe, dá algumas bolas fora, mas aí quando ele acerta, o Cruzeiro fica forte, disputa, vai pra Libertadores direta depois de muito tempo. Você não pode vender o seu jogador. Você não pode vender o seu principal jogador. Olhando pro lado esportivo, você tem que pensar que, você pode fazer uma receita maior, você pode bater título. O Cruzeiro pode bater uma Copa do Brasil, chegou na semifinal como favorito, foi eliminado, mas chegou como favorito, ficou em terceiro do Campeonato Brasileiro, classificou direto, pode brigar pelo título, mata-mata, se for no mata-mata é ainda melhor, o Cruzeiro não ganhou título desde 2019, chega no mata-mata, pode tudo acontecer, o Cruzeiro tem um bom time, pontos corridos, o Cruzeiro tem dinheiro para se reforçar, para manter um time competitivo, para manter uma briga ali no G4, então o Cruzeiro pensando nisso, tá certo não vender. Agora, pelo lado financeiro, é uma grana que você perde. Porque é um valor muito alto. Para os moldes brasileiros, é um valor muito alto. Você conseguiria trazer outro jogador, ou até mesmo 2, 3 jogadores com esse valor total. E aí você ganharia o Cebolinha, que é um jogador que o Tite adora. Tanto que o último título do Brasil, a seleção brasileira, foi Copa América com o Tite no Brasil, com o Cebolinha jogando pra cacete. O melhor momento do Cebolinha aí nos últimos 6 anos, 7 anos. Tem tudo isso, né? Mas eu entendo o Cruzeiro não vender, e também entendo que se vendesse também seria uma coisa boa na questão financeira. É claro que você reforça um adversário direto, você vende no mercado interno, o jogador pode te punir, porque futebol é assim, ele pode chegar no jogo e fazer uns 2 gols, porque ele é muito bom, ele é bom centroavante, né? E tá numa boa fase. É complicado. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo sim, pode ir atrás de outro jogador. O Flamengo tem condições para isso. Claro que quando o treinador pede, o clube acaba procurando mais ter essa opção. O treinador, quando pede, o clube ele olha com mais atenção para esse plano A. Porém, é aquilo. A gente sabe que o Flamengo não gasta à toa, tem dinheiro, mas não vai gastar à toa. Contratou o Vitão, que é um bom zagueiro, deve contratar algum ali pro meio de campo, se precisar. E agora o plano é o Caio Jorge.
e tá olhando o bidon também. Aí a gente tem que ver como é que vai ser a situação, né? Pro lado esportivo do Flamengo, você tem o Carlos Jorge, você fica mais forte ainda, né? Você fica mais forte ainda. O orçamento do Flamengo é muito alto. O Flamengo na Premier League, ele é o 8º melhor orçamento, se colocar. Na França, ele é o 2º melhor orçamento. Na Itália, se não me engano, ele é 4º ou 5º. Na Espanha, ele é 3º ou 4º. O Flamengo, ele é um time, ele tem um orçamento de time europeu no futebol brasileiro na América do Sul. Então ele vai sobrar. Ele vai, e ele sobrando, ele tendo muito orçamento, acaba que os times aumentem o preço. Porque, tipo assim, sabe que o Flamengo tem condições de pagar. Por que você acha que o Pedrinho subiu para 50 milhões? Porque ele sabe que o Flamengo, se quisesse, teria essa bala. Então todo mundo vai aumentar o preço. Todo mundo vai subir um pouco o preço. Vai sair do valor de mercado. E aí o Flamengo vai ter que arcar com essas situações. E tem profissionais para isso. Então, pro lado esportivo do Flamengo, ia ser maravilhoso você ter o Carlos Jorge. Nessa fase que ele tá com a Arrascaeta pifando toda hora. No meio de campo que vai pifar, laterais que vão saber cruzar, vão saber fazer movimentações. Você tem uma dupla de ataque com o Bruno Henrique, possivelmente, talvez. Então, esportivamente falando, campo e bola, era muito importante você ter o Carlos Jorge. Mas também com uma possibilidade de você trazer outro jogador. Você pode trazer outro jogador da mesma característica. E financeiramente, apesar de você ter bastante dinheiro, você ter bastante renda, você gastar só num jogador quase 50 milhões, ou se você quiser o Carlos Jorge vai ter que pagar 50 milhões, eu acho que um jogador só não vale esse preço. O futebol inflacionou muito, né? Eu não estou querendo dizer que o Carlos Jorge não vale um dinheiro bom, mas eu acho que 50 milhões para nenhum jogador aqui no Brasil, cara. É muito caro. Muito caro. Mas é isso. Eu acho que o Flamengo está certo em procurar uma proposta. O Flamengo está certo em ir atrás desses caras bons, né? Desses caras de alto nível. E o Cruzeiro também está certo em recusar. Talvez os moldes ali do Flamengo ter mandado o Felipe Luiz negociar diretamente, talvez não seja o ideal, não seja na regra, mas eu acho que não tem nada de criminoso como estavam pintando aí. Nossa, o Flamengo está sendo mandão com a sua rede. Não, é futebol, é negócio, tá? O que vocês acham? O Flamengo deve tentar ainda mandar os 50 milhões, não precisa, procura outro. O Cruzeiro fez certo em aceitar, em não aceitar, ou vocês acham que eles deviam ter aceitado e procurado outro centroavante no lugar do Carlos Jorge? Se os dois erraram nas suas atitudes, o Flamengo de chegar nesse nível de proposta, o Cruzeiro chegar nesse nível de querer ir para a justiça, o que vocês acham? Comenta aí embaixo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou, fui.